Olha que legal, ó. É a parte 2, a ciência de você, o você quântico, o livro, né? A inteligência universal e o campo quântico. Espero que a essa altura você concorde com alguns conceitos subjacentes básicos do modelo quântico. Que toda realidade física é essencialmente energia existente em uma vasta rede interconectada através do espaço e do tempo. Essa é a base. Se você não consegue entender isso, a gente vai ter que estudar isso daí, vai ter que mastigar para poder, quando você estiver entendendo isso, as coisas passam a ficar mais fáceis, certo? Tá? Então, você é 99% energia e 1% matéria. E esse 1% matéria é feito de energia condensada. Beleza? Ó, essa rede, o campo quântico, contém todas as probabilidades que podemos colapsar na realidade, por meio de nossos pensamentos, consciência, observação, sentimentos e estado de ser. Então, o que isso traz, gente? Traz a autorresponsabilidade. Tudo que acontece na sua vida são probabilidades em volta do seu campo quântico, né? E que você colapsa mediante o seu estado que você está, tá? Estado, observação, pensamento, sentimento e o estado de ser. Então, 100% autorresponsabilidade. É uma parte que, assim, muita gente não gosta, né? Poxa, não fui eu que criei essa doença, não fui eu que criei essa falência, não fui eu que criei isso. Mas a partir do momento que você fala assim, poxa, se eu criei, eu posso descriar. E posso recriar coisas melhores para minha vida. Então, isso é libertador também, se você for pensar, né? É muito libertador. Enfim. Mas a realidade não é nada exceto forças eletromagnéticas indiferentes, tá? Atuando umas sobre as outras e em respostas umas às outras. A realidade não é isso? O espírito animado dentro de nós é simplesmente uma função biológica e da aleatoriedade? Tive conversas com pessoas que defendiam essa visão. Em última análise, a discussão leva a um diálogo mais ou menos assim. De onde vem a inteligência que mantém o nosso coração a bater? Ela é parte do sistema nervoso autônomo. Onde está esse sistema localizado? No cérebro. O sistema límbico do cérebro faz parte do sistema nervoso autônomo. E dentro do cérebro existem tecidos específicos responsáveis por manter o coração batendo? Sim. Esses tecidos são compostos do quê? Células. E essas células são compostas do quê? Moléculas. E essas moléculas são compostas do quê? Átomos. E esses átomos são compostos do quê? Partículas subatômicas. E essas partículas subatômicas são compostas essencialmente do quê? Energia. 99% energia, 1% matéria. Matéria é energia condensada. Olha que legal. Essa é a resposta para tudo da sua vida. Então, você é pura energia. Entende? Ó, vamos recapitular aqui, ó. Quando você tá bem, você não percebe que tudo acontece, que tudo flui para que fique bem? Quando acontece algum evento negativo, alguma coisa chata na nossa vida, se a gente foca muito naquilo, fica muito chateado e tal, parece que vem uma enxurrada de coisas negativas. Tanto é que as pessoas falam assim, poxa vida, hoje eu não devia nem ter levantado. Justamente por isso, porque na verdade o que acontece, se o primeiro acontecimento você tivesse cortado, passa a régua e começa de novo, fica feliz e contente, sai andando, pulando, você teria terminado, você poderia ficar bem o dia todo. Mas quando a gente foca no negativo, e isso se perpetua por alguns dias, se você não se tocar logo e mudar logo a sua frequência, se perpetua por alguns dias e por muitos dias. Tá? Então, ó, quando aí fala, ai, puxa vida, hoje tá dando tudo errado. Bom, só de você falar isso já vai começar a dar errado mesmo, né? Bom, quando chegamos à conclusão de que o nosso veículo fisiológico é composto da mesma coisa que o resto do universo e essas pessoas esbarram na noção de que o que anima o corpo é uma forma de energia, os mesmos 99% de nada que constitui o universo físico, ou elas dão de ombros, se afastam, ou elas começam a pensar que há alguma coisa nessa noção de um princípio unificador que permeia toda a realidade física. Não é irônico, então, mantermos toda a nossa atenção no 1% da realidade física? Não estamos ignorando alguma coisa?
Se esse nada consiste de ondas de energia que conduzem informações e essa força organiza nossas estruturas físicas e seu fundamento, então, certamente faz sentido referir-se ao campo quântico como uma inteligência invisível. E uma vez que energia é a base de toda a realidade física, essa inteligência que acabei de descrever para você organizou-se em matéria. Aquilo que eu falo para vocês. Ele colocou aqui no livro, 99% de nós somos energia e 1% matéria, tá? Então, a matéria condensada é a energia condensada, tá? Então, a gente vai olhar só para a matéria? Se a matéria é uma energia condensada, que energia que foi condensada? A energia do pensamento, sentimento, emoções, né? Então, se você mudar o pensamento, o sentimento e as emoções, o que você fala, o que você ouve, o que você assiste, né? Você automaticamente está mudando a matéria. Você muda a sua realidade. Isso, gente, é libertador. Isso é maravilhoso. Isso é a melhor coisa que eu já aprendi na minha vida. E isso me trouxe uma felicidade muito grande, porque da mesma forma que quando eu aprendi isso, eu estava muito mal, né? Mas ao mesmo tempo, falei, gente, tá nas minhas mãos melhorar. No começo, como você é muito condicionado a viver da maneira, né, que a gente sempre vive, negativo, ficando triste, às vezes negativo no banco, às vezes devendo, às vezes desesperado com algumas coisas, cliente, tudo. Você entende que se você, vamos supor, você é um advogado, você entende que se você toma conta da sua energia, da maneira que você lida com as coisas, da maneira que você pensa, da maneira que você age, do que você sente, até os seus processos que você entra para os seus clientes, até os seus clientes que chegam até você, são pessoas que estão em ressonância com a sua energia. Entende? Não são opostos que se atraem, são os ressonantes que se atraem. Certo? Por isso que muitas vezes os casamentos terminam. Porque em um dado momento, né, você estava ressoando com aquela pessoa, né? Então vocês pensavam igual, nem digo assim pensar totalmente igual, mas algumas afinidades você tinha com aquela pessoa, né? E com o passar do tempo, ou os dois crescem juntos e permanecem juntos, ou de certa forma um cresce mais que o outro, vai para um lado e o outro vai para o outro, e isso faz com que o casamento termine. Entende? Isso em sociedade, amizade, parcerias, tudo, né? E a mesma coisa, se você cliente, processo, isso que eu tava dizendo, se você tá com uma energia legal, se você tá no momento bom, se você tá cuidando de você, nesse sentido energético, né? Processo que você entra, sai fácil, cliente que chega cliente ressonante com aquilo que você tá sentindo, porque tudo é um espelho. Entende? Tudo é um espelho. Como nós somos campo eletromagnéticos, a gente atrai aquilo que ressoa com a nossa vida. Então, poxa vida, não tá dando certo alguma coisa. Alguma coisa, eu preciso olhar e recalcular a rota. Entende? Então, assim, é muito legal. Quando eu comecei a estudar isso, eu não parava mais, eu não paro mais, né? Porque é libertador, é uma coisa que mexe com tudo na sua vida. 100% da sua vida é o que você é, concorda? Então, assim, é o que você pensa, principalmente as crenças que você tem, né? E a maneira que você lida com a vida, as emoções que você tem, como você lida com as situações. Tudo isso é reflexo. É muito legal. Não é irônico? Tá. Se esse nada consiste em ondas de energia que conduzem informação e essa força organiza em nossas estruturas físicas e seu funcionamento, então certamente faz sentido referir-se ao campo quântico como uma inteligência invisível. E uma vez que energia é a base de toda a realidade física, essa inteligência que acabei de escrever para você organizou-se em matéria. Pense no diálogo precedente como uma espécie de modelo de como essa inteligência construiu a realidade. O campo quântico é energia potencial invisível capaz de se organizar de energia em partículas subatômicas, em átomos e moléculas e em todas as coisas escala acima. De uma perspectiva fisiológica, ele organiza moléculas em células,
tecidos, órgãos, sistemas e finalmente no corpo como um todo. Colocado de outra forma, essa energia potencial se rebaixa como uma frequência de padrões de onda até aparecer como sólida. Olha que legal isso, gente. É tudo isso que a gente tem falado, né? É uma inteligência universal que se dá vida ao campo e a tudo nele contido, inclusive eu e você. Esse poder é a mesma mente universal que anima cada aspecto do universo material. Essa inteligência mantém nosso coração batendo, nosso estômago digerindo alimentos e supervisiona um número incalculáveis de reações químicas por segundo que ocorrem em todas as células. Além disso, a mesma consciência impele as árvores a frutificar e faz com que as galáxias distantes se formem e colapsem. Como existe em todos os tempos e lugares e exerce seu poder dentro de nós e por tudo ao nosso redor, essa inteligência é um tanto pessoal quanto universal. Por isso que a gente fala aqui, todos somos um. Porque nós somos feitos da mesma matéria. Na verdade, o todo, Deus, como você quer chamar, a fonte, ela se fractalizou e nos formou, né? Para que ele, o todo, né, a inteligência, a fonte, viesse ter experiências diferentes. Então, todos somos um. A minha gatinha aqui, ó, a Mia, ó, ela também é feita de átomos, feito de moléculas, né? Então, se eu faço mal a ela, eu faço mal a mim. Porque todos somos um somos nós. Então, é isso, né? É o amor universal. Né? É o amor porque você é tudo e tudo é você. O seu carro é você, a sua casa é você, seu animal de estimação é você, seus amigos são você, seus clientes são você, seu inimigo é você. É você. Entende? Muito obrigada, daqui a pouco a gente volta. Um beijo.